vista as avaliações que vão acontecer no próximo final de semana. Então, temos aqui a presença, né, do professor César Alves, que é uma novidade. Com o professor Francis, nós tivemos no primeiro bimestre, e também com a professora Marília, porque nós fizemos outras atividades acadêmicas, mas com os mesmos. Então, hoje nós temos esse espaço privilegiado para a gente poder conversar, apresentar as nossas perguntas sobre o curso, as nossas considerações. Às vezes pode ser que a gente não tenha uma pergunta bem delineada, mas tem aquele tema que a gente queria esclarecer um pouco mais, queria que se dissesse uma palavra. Então, este é o momento, tá bom? Antes de eu passar a palavra para os estudantes, eu queria ler uma frase do livro A Arte de Formar-se, do Padre Libânio, que é o seguinte, ele diz assim: aprender a conhecer é inserir todo o conhecimento no varal do passado, percebê-lo na atualidade do presente e vislumbrá-lo em sua densidade de futuro. Então, só para a gente se inspirar, né, nas palavras desse teólogo, né, que é também um jesuíta, que que pode acompanhar essa noite de hoje para a gente. Então, só para abrir. E agora eu passo a palavra, para não perder muito tempo, que a gente assim a gente marca o horário de encerramento 30. Então que a gente possa, quem desejar fazer uma pergunta, apresentar aí uma consideração, aí é só prenotar, né, levantando a mão, e a gente vai seguindo a ordem, tá bom? Pode falar. Eu fiquei até meio preocupada se eu deveria fazer essa pergunta ou não para o Padre Francis. Não é preocupada, é com vergonha, porque eu não consigo, eu consegui compreender todo o conteúdo da sua disciplina, mas o conteúdo, a disciplina que eu mais gostei desse período é do Padre César Alves. Ai, sobre a revelação, não gostei nada da Simone Weil, eu também uma antipatia dela, mas vamos deixar ela para lá. Não gostei dessa filósofa. Eu gostei do Kierkegaard. Ai, Santo Agostinho, eu sou apaixonada por ele. Mas a Simone Weil, não gostei dela, não. Agora, Padre Francis, a minha dúvida não. É, eu não consigo compreender o que vem a ser a expressão fato cristão. Li tudo que você mandou, mas eu não consigo. Eu falei, meu Deus, e se ele pergunta na atividade acadêmica o que é o fato cristão? Então, essa é a minha pergunta. Porque do Padre César Alves está tudo muito. Ele coloca frases assim que ficam como que já entrou na minha cabeça, falar com mansidão. Aquela frase do Pedro, aprendi ela. Então, o alguém, o algo, então, assim, entrou muito na minha cabeça. Padre da Marília também. Agora, o fato cristão. O que é o fato cristão? Vamos lá, então, Ceres. De fato, essa Desculpa. pergunta, não, tem que pedir desculpa, não. Se você não entendeu isso, de fato, você tem que perguntar, porque não pode terminar esse curso É, sem compreender isso, e não. eu não tenho vergonha de me mostrar ignorante e se eu tenho dúvida, eu pergunto. Isso. Então, a palavra fato diz respeito a algo que acontece, que existe. É o fenômeno, algo que existe na história. Então, o cristianismo é um fenômeno que existe na história. Não é isso? Então, o cristianismo como um fenômeno histórico é um fato. O fato de que você siga Jesus, o fato de que eu siga Jesus, o fato de que há igrejas cristãs, isso é um fato, é um fenômeno histórico.
Esse fenômeno histórico está relacionado com um fato fundante, que é Jesus Cristo. Só existe o fato cristão, o fenômeno cristão, porque há o evento Jesus Cristo, uma aparição na história de Jesus. E o fato cristão, o fenômeno cristão, tem formas diferentes ao longo do tempo, porque pessoas de culturas diferentes, de tempos diferentes, se encontram com Jesus e têm que dar respostas concretas para o seu tempo, para a sua história, a partir desse encontro. Então, esse curso inteiro foi tentar colocar vocês em contato com isso, né? Vocês não são os cristãos do primeiro século, não são do segundo, não são do terceiro, mas vocês fazem parte desse fenômeno cristão. E como que cada geração cristã deve voltar ao centro, à origem do fato cristão, que é a relação com Jesus Cristo, e dando respostas. Então, por isso que eu coloquei ao longo do curso, tem aquelas perguntas, né? Por que que eu me tornei cristão? É, por que que eu permaneço cristão e cristã? Para que eu sou cristão? Sou de fato cristão? Já sou? São perguntas que vão nos acompanhando. Então, esse curso tinha como objetivo colocar vocês em contato com que a adesão é de vocês a Jesus Cristo e como que isso se traduz na história, de modo muito concreto, como um fato, como um fenômeno. Então, fato cristão, sucintamente, é o fenômeno do cristianismo com toda a sua diversidade no mundo em relação com Jesus Cristo. E como que isso vai ganhando formas históricas diferentes ao longo do tempo. Espero que para você esteja um pouquinho mais claro e para os outros também. Não sei se para os outros isso tinha ficado claro à medida. Só que é um curso que vocês têm que entrar, não é só para entender, não, né? Espero que vocês tenham percebido isso. Esse curso é para mexer com vocês. É para levantar a poeira e para que vocês não façam teologia como consumidores e consumidoras, mas como pessoas, homens e mulheres de fé, que entram na reflexão sobre a fé, né? Tanto que um trabalho que o Padre Moisés deu para a gente agora, o último, que a gente tinha que escolher um dos tópicos, ou confissão religiosa, ou ato de fé, ou natureza pura, e um outro lá que eu não me lembro. E a confissão de fé foi o que me tocou exatamente pelo fato cristão. Então tá, Padre Francis, eu agradeço muito, compreendi agora, e muito obrigada. De nada. Mas não é isso que eu vou perguntar na avaliação de grau B, não. Não, ai, tá bom, mas eu vou te falar, eu não podia terminar esse período sem lhe perguntar o que vem a ser essa expressão. E eu gostaria mais tarde de perguntar a Marília algo da Simone para ver se eu tenho um pouquinho mais de empatia por ela, mas tem outros colegas para falar. Vamos seguindo aqui a ordem. O próximo seria o Davi. Olá, consegue me ouvir? Davi, só um minutinho. Vou convidar os estudantes, para quem for possível, se a gente pudesse abrir a nossa câmera, porque nós temos poucos momentos de integração. Isso favorece um pouco a nossa comunicação, conhecimento. Mas quem não puder, pode ficar muito tranquilo também com a câmera fechada, tá bom? Prontinho, Davi. Desculpa interromper. Não, tudo bem. O volume tá bom? Consegue me ouvir? Ok. Eu normalmente mantenho a câmera desligada, né? Porque barba mal feita, né? Extenuado do trabalho, enfim. Eu vou fazer um comentário sobre cada uma das 3 disciplinas que eu estou matriculado. Eu não estou matriculado na outra. Felizmente, os 3 professores estão aqui, né? O meu caso é o oposto das séries. Eu gostei da Simone Weil, mas eu odiei o Kierkegaard. Mas assim, felizmente nesta disciplina havia poucos autores com os quais eu não tinha tido contato ainda.
Então, eu queria saber da professora Marília se eu posso usar parte do material das videoaulas dela nas minhas aulas, porque eu sou professor de filosofia. E essa Pode é usar, eu não tenho nenhum tipo de problema com isso, não. Pode usar, sim. Ah, ok. Obrigado, professor. Professor Mas por Francis, eu tive um pouco de dificuldade com o conceito de teogastronomia. Queria entender melhor o que é isso. E, professor César, a minha dificuldade na sua disciplina foi com a noção de revelação nas religiões não cristãs. Embora eu tenha feito os trabalhos todinhos, eu confesso que eu não consegui ler todo o material de todas as disciplinas ainda. Eu ainda estou ficando em dia. E, basicamente, estão me massacrando no serviço, né? E aí eu, em determinados momentos, confesso, sucumbi ao pecado da preguiça porque eu precisava descansar. Mas eu ainda estou entrando em dia com todos os textos, né? Consegui completar tudo de obrigatório das 3 disciplinas, mas eu não consegui completar todas as leituras complementares. É isso, teogastronomia, noção de revelação nas religiões não cristãs e se eu posso aproveitar os materiais de aula que são muito bons. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes deles responderem. Por que você odiou o Kierkegaard? Digamos que na minha juventude eu estava mais para o Nietzsche do que para ele. Então tem um choque ali, né? Entendi. Estou perguntando porque eu gosto tanto dele. Juventude rebelde. Eu posso falar, então, Uma sugestão que os alunos que fossem falar, que eles dissessem pelo menos a cidade onde estão. Eu não conheço nenhum de Ah, vocês. Para mim, vocês estão aqui em Belo Horizonte, talvez. Eu acho, quem sabe. Não sei. Bom Jesus, Piauí, 670 quilômetros de Teresina. Segundo o INPE, é a cidade mais quente do Brasil. Bom, eu estou em Jacareí, mas eu sou de Belo Horizonte. muito bem. Davi, então, em relação à teogastronomia, esse conceito é meu, tá? Eu que estou propondo essa elaboração. É, Então, o conceito de teogastronomia e apareceu na aula sobre a humanidade de Jesus, né? Eu trabalho a etimologia desse termo. Então, o termo gastronomia vem de duas palavras gregas, gaster, que é estômago, intestino, entranhas, e nomos, que é lei, norma, e theos, que é Deus. Então, teogastronomia é como que Deus se manifesta nas normas das entranhas humanas. Deus não se manifesta simplesmente em nossas ideias, mas em nossa humanidade encarnada. Então, é uma forma de falar da encarnação, mas como a gastronomia diz respeito à comida, à cozinha, à mesa, e que Jesus, para revelar o mistério de Deus em nós, frequenta mesas, refeições, cozinha. Então, a proposta da teogastronomia é dizer, quando nós nos aproximamos da nossa relação com o mundo alimentar, com tudo que tem, com a cozinha, com a mesa, com nossas memórias, nós temos acesso a quem nós somos de verdade e não somente às ideias. E a partir daí podemos ter acesso a como que Deus vai se revelando e se manifestando em nós e em nossas relações. Então, é um caminho de iniciação, na verdade, é uma proposta iniciática. Em contexto católico, a Eucaristia, como celebração máxima, diz que Jesus diz: Minha vida é alimento para a vida de vocês. Façam isso em memória de mim, ou seja, que a vida de vocês seja um alimento uns para os outros. Então, essa é a proposta fundamental da teogastronomia. É examinar se a nossa vida está alimentando ou intoxicando os outros. E aí a relação com os alimentos é fundamental como revelação. Tem uma dimensão de revelação presente aí na relação alimentar.
Tem artigos disponíveis, viu, na internet, se você quiser aprofundar um pouquinho mais. Tem artigos abertos, gratuitos. Só colocar Teogastronomia, você vai me achar, porque sou eu que falo disso. Eu, inclusive, gostei bastante das metáforas que o senhor usou na aula em que eu expus o tema, né? Mas eu tinha que perguntar para ver se eu estava realmente compreendendo o conceito. Professor César? Já sou eu? Minha vez? E Ok. Eu, a questão da revelação nas religiões não cristãs, ela se constrói em cima do primeiro aspecto revelativo que a gente aborda ali na reflexão, aquela ação revelativa de Deus em todo o coração. Está lembrado disso? É uma ação revelativa de Deus em todo o coração. Antes mesmo da pessoa receber o sacramento do batismo, Deus já está ali no coração daquele ser humano, por assim dizer, analogicamente, batendo na porta daquele coração, falando ali. E isso é tematizado de muitas maneiras ao longo da história da teologia. Por exemplo, a gente fala a ação do Logos Cristo em todo o coração, as sementes do Logos em todo o coração. O prólogo do Evangelho de João fala, Cristo, a luz que ilumina todos os seres humanos, todos os homens, homens aqui no sentido de seres humanos. A gente também fala, o Espírito Santo, né, ele está agindo no coração das pessoas, no coração dos seres humanos. Então, é mais ou menos em cima dessa noção básica e prévia de ação do Deus Trindade no coração de todo ser humano que se constrói, que se pode construir uma teologia católica das religiões não cristãs. Então, essa ação de Deus nos corações de todos os seres humanos, Deus está ali, Deus fala ali no coração de cada ser humano, independentemente dessa pessoa já ter sido batizada ou não. Nos homens pré-históricos, nas pessoas pré-históricas, lá na pré-história, Deus estava ali no coração de todos aqueles seres humanos, já falando ali, muito antes dos patriarcas aparecerem na história de Israel. Então Deus já estava com essa ação se mostrando, falando ali, faça o bem, evite o mal, né, nos corações de todos os seres humanos. Então essa ação de Deus, essa ação universal de Deus em todos os corações, isso a gente chama de revelação. Deus já se revela ali. Deus já se mostra alguma coisa, né? Como alguém que interpela, que quer entrar na conduta do ser humano, que quer ser acolhido pelo ser humano, que chama para fazer o bem e que chama para evitar o mal. Então essa ação universal de Deus, ela vai se expressando ao longo dos séculos e dos milênios, vai se expressando nos diversos povos, pensando aqui especialmente os povos não cristãos, as populações não cristãs. Ela vai se concretizando nas diversas culturas, pensando aqui, né, nesse momento, nas culturas não cristãs do passado, né, e do presente. Então, uma vez que essa ação de Deus no coração de todo ser humano, ela vai sendo feita dentro das culturas dos povos todos, inclusive aqueles que não são cristãos, essa voz de Deus, de alguma maneira, vai sendo expressa, vai sendo traduzida
dentro dos conceitos das diversas religiões não cristãs. Então, é em cima dessa intuição que a gente pode falar de uma revelação nas religiões não cristãs. Esse tema ele tem sido especialmente desenvolvido em alguns documentos dos papas mais recentes. E aqui eu vou lembrar especialmente o Papa João Paulo II. Se você pega a encíclica Redemptoris Missio, tem alguns números ali que tematizam de uma maneira muito bonita, muito profunda, essa ação universal de Deus em todos os povos, em todas as culturas e, por conseguinte, também nos povos e nas culturas que não são cristãs e que se concretiza nas manifestações religiosas também desses povos e dessas religiões. Também a Veritatis Splendor, de João Paulo II, tem umas intuições, umas afirmações muito bonitas a esse respeito. É isso que eu poderia, agora, de uma maneira muito rápida, falar aqui sobre a ação revelativa de Deus nas religiões não cristãs. Ok, professor. O senhor tem um texto ali na atividade acadêmica que o senhor faz uma espécie de, digamos assim, antropologia comparativa das diferentes religiões. O senhor fala da concepção de salvação para o judaísmo, para o budismo, para o cristianismo, para o islamismo, etc. Eu lembro até, o judaísmo está associado ao segmento das normas, né? O senhor pode dar uma relembrada nisso para a gente? Esse texto deve ser texto de algum outro autor, não é não? Não será aquele documento da Comissão Teológica Internacional, não? O que me vem na cabeça é que isso aí é um documento da Comissão Teológica Internacional, intitulado O Cristianismo e as Religiões. Ok, eu vou abrir o documento aqui e vou dar uma conferida. Confere aí. Enquanto ele vai conferir, não sei se a professora Marília quer dizer alguma relação ao uso do material, que era a terceira questão, mas Não, aí eu já respondi para ele. pode, Quer dizer, eu não sei como que é isso, porque os materiais, na verdade, são da FAGE, né? No que depender de mim, não sei se é preciso, se vocês conseguem baixar aqueles PowerPoints, eu não sei. Mas no que depender de mim, ele pode usar à vontade. Então, até onde eu sei, ele pode usar para fundamentar uma aula, pode citar algum documento, né, em algum texto que ele for escrever, algum artigo, mas não podemos repassar aquilo que está no AVA tal e qual. Não podemos repassar um vídeo, né, alguns textos. Entendi. Podcast, aquilo que já está no YouTube para todos, né? Tem algum link aí, tudo bem, mas a questão do material é para uso os vídeos, dos professores, os textos que não estão assim disponíveis, né, na web, então é para uso interno do curso. Mas ele pode fundamentar a aula dele em algum material, isso sim, pode citar uma fonte, né? Tá bom? Aí, se ele não escutou, depois eu repasso. É isso que eu ia perguntar, se ele estava ouvindo. Tanto que eu compartilhei algo. Esperar agora a ordem, tá bom? Que aí, senão a gente abre o microfone assim, a gente não segue a ordem do pessoal que prenotou e aí o tempo passa. Eu vou passar a palavra agora para Luísa, tá bom? Não era a Célia, que acho que ela tinha levantado a mão, ela até escreveu ali que não estava aparecendo. Muito obrigada, professora Marília. De fato, eu não sei o que ocorre. Quando eu clico na mãozinha, ela não fixa. Não sei o que ocorre. Muito obrigada pela atenção. Eu não fiz o curso com a professora Marília. Satisfação em conhecê-la. Eu também não fiz o curso com o professor César Alves, mas li alguns textos do senhor, professor, por ocasião do seminário de integralização anual.
e faço curso com o professor Francis, com muita satisfação. Então, boa noite a todos. E eu gostaria de perguntar ao senhor, professor Francis, a respeito da pastoral de gestação. Eu fiz um esforço para adentrar um assunto que eu reconheço que me é novo, e gostaria de saber da aplicabilidade em contextos pastorais já em andamento, com trabalhos já sendo desenvolvidos, criar isso, se há uma conciliação. Seria essa a minha dúvida. Muito obrigada pelo curso. Obrigado, Célia. Então, pastoral de gestação, mais do que algo que tem que ser aplicado, é uma atitude. Ou seja, eu posso ter uma atitude pastoral que eu acho que lá não tem nada e eu vou ter que ir então lá para levar algo que eu tenho e que lá não tem. A pastoral de gestação é uma inversão desse modo de olhar. É dizendo, Deus está realizando, Ele está gestando algo novo na vida das pessoas, nos contextos, nos lugares, numa paróquia. E o trabalho do agente de pastoral é enxergar onde está sendo gestado algo novo na vida de alguém, em algum lugar específico, em algum movimento, em alguma ação pastoral, e alimentar isso que está sendo gestado e identificar aquilo que pode impedir essa vida de se desenvolver. Então, sim, isso pode ser aplicado em pastorais que já estão em desenvolvimento, mas supõe uma conversão. É uma conversão do olhar, de fato. É dizer, não somos nós que temos que levar algo para alguém que é tábua rasa, mas é Deus está realizando o seu trabalho, que é gerar filhos e filhas, e só Ele pode fazer isso. Nosso trabalho é ajudar. Então, como é que a gente vai sendo parteiros e parceiros desse trabalho de Deus, né? Então, sim, deve ser aplicado, mas supõe realmente uma conversão. Isso pode ser um assunto para a prova final. Pode ser. Então, leiam bem esse assunto. Pode ser. Que bom que houve essa pergunta, então, com muita modéstia. O pessoal gosta de spoiler, professor. Tá joia. Muito bem. Próxima seria a Luísa. Muito bem. Estão me ouvindo? Minha pergunta para a professora Marília. Eu já expus na outra live com a psicopedagoga e com nosso grupo de estudo a minha dificuldade, né, com São Tomás de Aquino. De todos os filósofos, eu consegui, da minha cabeça, tirar a ideia principal. Mas do São Tomás de Aquino, apesar de no último vídeo, que eu até assisti hoje, no vídeo de síntese, a senhora até fez uma síntese, mas eu queria esmiuçar um pouquinho mais essa síntese da ideia principal de São Tomás de Aquino, porque se cair ele na prova para mim, eu acho que eu vou entrar em desespero. Nós não estamos te ouvindo, professora. Desculpa, esqueci o microfone. Eu não gosto muito quando a gente tem essa ideia de pensar assim, qual é a ideia principal do São Tomás de Aquino? Porque isso, né, a obra é enorme. Eu não tenho esse domínio de chegar aqui e dizer, né, eu tenho essa coisa da domínio completo da história da filosofia, é uma coisa muito complexa, muito delicada. Eu acho que vocês perceberam que a minha intenção ali no curso era fazer certos mergulhos pontuais, né, em algumas situações. Então, o que a gente viu do São Tomás foi um pedacinho específico dentro daquele universo gigantesco da Suma Teológica, e a questão da prova da existência de Deus aparecia lá. Não era isso? É isso que eu estava tentando retomar aqui. Eu queria, se você conseguisse me fazer uma pergunta mais específica, a gente pode conversar melhor, mas eu posso tentar. Ele fala, eu até me expressei mal realmente, porque realmente não é a ideia principal do São Tomás, a ideia principal daquele texto, Certo. que é sobre
Se Deus o, existe. o uno, o Deus uno, o uno, a unidade. É, eu não Eu estou sei nem pegando ele fazer, aqui, só um eu não minutinho. sei nem fazer a pergunta, mas, Entendi. mas era mais ou menos nesse sentido que falava. Sobre unidade, sobre uno, sobre ente, o ente que acrescenta o uno. Eu lembro desses conceitos. A principal questão aqui era a pergunta sobre a existência de Deus, né? Então ele está fazendo aqui, ele está se perguntando, Deus existe? E ele vai seguir, então, você tem todo aquele método, né? Um modo do São Tomás de colocar as coisas na Suma Teológica. E, ai, ai, Luísa, eu falei uma coisa errada sobre os cachorros, que eu fiz a conta errada. Na verdade, aqueles vídeos foram gravados em 2022, já eram essas cachorras que eu tenho aqui agora, mas elas eram filhotes naquele tempo. E aí você entendi melhor que história era aquela dos latidos, realmente era uma coisa entre elas. E agora ela fez um barulho aqui, tem uma delas que está tossindo, está fazendo uns barulhos muito estranhos, muito engraçados. Mas vamos lá, não sei se vocês ouviram. Vou voltar para o São Tomás. É, veja, ele está fazendo uma arguição, né? Fazendo Deus existe e vai seguindo ali um caminho racional, sempre pontuado por questões. Ele vai mostrar controvérsias, pessoas que responderam de modo diferente do dele e volta para a sua própria argumentação. Acho que posso seguir pegar um trechinho assim para a gente pensar o que era aquela coisa ali mais importante que está acontecendo, né? Se a existência de Deus é por si mesma conhecida. Você veja, você precisa seguir o passo a passo que ele vai fazendo, porque ele quer chegar à conclusão de que sim, Deus existe, que nós somos capazes de conhecê-los. Porque temos em nós a possibilidade, né, racional e também, a gente pode pensar se entraria a questão da revelação, mas ele está seguindo um caminho racional, sendo o ser humano tem, ele foi criado de tal modo que tem nele próprio a possibilidade racional de conhecer a Deus. E por isso podemos saber que ele de fato existe e pode se colocar para nós como um existente, como nós somos existentes. Então, quando você segue passo a passo o que ele vai mostrando na questão sobre se Deus existe, aí vem o artigo 2, se é demonstrável a existência de Deus. E ele vai concluir que sim, é demonstrável, né? Primeiro ele apresenta argumentos contrários que vão dizer não, não seria demonstrável. Aí chega no artigo 3, se Deus existe. E não sei se isso ficou claro para vocês, que o primeiro passo é sempre mostrar uma resposta daqueles outros pensadores que disseram, que responderam de modo contrário ao que ele quer responder. Então ele começa, parece que não existe, mas depois ele vai dizer não, sim, Eu não existe. sabia como que era essa linha de raciocínio dele. Depois Entendi. em outra matéria, agora eu não lembro disso do professor França ou do professor César, não, acho que foi no do professor, do Padre Moisés, que trouxe explicando como que é a ordem de raciocínio dele. Eu não tinha tido Uhum, contato com a Suma ainda. aham. Então eu li, eu falava, gente, mas ele está se contradizendo, uma hora ele fala que sim, uma hora ele fala que não, por Sim. que que ele não decide? Depois eu entendi. Só que quando eu fui entender, eu já estava passado muito tempo. Desculpa interromper, mas é Provavelmente porque naquele PowerPoint eu também falei isso, mas é porque, de fato, quando a gente entra no texto primeiro, fica difícil depois pegar a linha do caminho. depois que eu entendi como que era, eu falei, ah, tá. Mas, enfim, desculpa interromper. Então, eu queria só chegar num ponto final aqui. Se você me dissesse assim, a gente não pode se estender muito, mas eu poderia dizer qual a ideia principal aqui, nesse trecho que a gente leu, é a tentativa, a busca racional do Tomás de mostrar que Deus existe, é demonstrável e conhecível por nós, pela nossa racionalidade, né? E que isso, então, é como trazer esse caminho filosófico racional, precisa caminhar junto com a fé, né? Para que ele possa, de fato, dar razões e razões é, demonstráveis da existência de Deus e da nossa possibilidade de conhecê-lo. Agora, as questões na prova, elas sempre vão ter um certo contexto, assim, também, eles não vão ter uma pergunta muito direta, assim, o que é isso, ou como o autor falou isso, aquilo, né? Então, acho que vocês não terão dificuldades, não, na prova.
Não sei se consegui, eu não estava preparada para perguntas tão específicas. E esse não é o material com o qual eu fico lidando sempre, né? Ali em 1900, em 2022 eu estava com tudo isso na minha cabeça. Tá bom, professora, obrigada. Eu passo a palavra para a irmã Nilza. Para mim, parece que ela é a próxima. Boa noite, obrigada, Érica. Eu vou ser bem direta. Eu acho que um pouco da pergunta já foi respondida. Para o Francis, quando o senhor falou da pastoral da gestação, eu não entendi como uma pastoral ao ler o texto, mas eu li como uma nova forma de olhar e um novo nascer, né, nesse tempo de igreja. Eu não sei qual era o que tinha antes, entende? Eu acho que aquele texto que o senhor enviou foi muito bom, que fez, assim, que o senhor pediu para a gente fazer o resumo, né? Se o senhor pudesse falar um pouco dessa transição que a gente está, ok? Essa é uma... É além de definir a pastoral da gestação, mas é pegar um pouco dessa transição, entende? Eu acho que seria muito legal para mim. E para o professor César Alves, eu achei muito, assim, legal essa proposta do paradigma coisificado, né, da revelação. E me perguntei, assim, professor, será que isso justifica, né, as leituras fundamentalistas e a forma, um fundamentalismo um pouco adoecido, assim, de ver um, um ponto de vista na igreja e segurar ele tão firme, sabe? Então, eu não sei se o senhor poderia trazer um pouco assim para o contexto, desse contexto que a gente vive, né? Que todo mundo fala uma verdade revelada, e essa verdade revelada, ela tem uma repercussão. Então, é isso. E para a professora Marília Murta, eu gosto muito da sua forma pedagógica, né? De falar de coisas tão difíceis e tão complexas, e ao mesmo tempo trazer uma linha assim que me ajuda a entender um pouco, né, esses dilemas que a gente sempre fica com esses textos tão complexos de serem lidos e compreendidos. Então, para a senhora é apenas um agradecimento, e para os outros também, mas mais com essa dúvida, né? Obrigada. Obrigada, Nilza. Fico feliz de ouvir isso. Obrigado, Nilza. Então, eu não diria que estamos em tempo de transição somente, não. Teve uma aula que eu coloquei para vocês da coexistência, né? Entre o crer pré-moderno, moderno e pós-moderno. Na verdade, nós estamos com muitos modelos coexistindo, isso é verdade, modelos pastorais, e às vezes no mesmo grupo pastoral você tem pessoas com modelos diferentes na cabeça. Isso é verdade no mundo inteiro, mas o Brasil é uma coxa de retalhos. A gente é assim, a gente é muito diverso e é muito importante, se a gente quiser ajudar as pessoas, que a gente preste atenção nisso, né? Quais são os modelos que Christophe Theobald e Philippe Bach vão destacar? Primeiramente, eles têm um modelo que eles chamam de pastoral do enquadramento. A pastoral do enquadramento é: meus pais são católicos, eu sou católico, eu tenho que receber o que eles professavam. Então, na verdade, tem um pacote completo e eu sou enquadrado nesse pacote, com doutrinas, com os ritos, com os sacramentos, só tem que entrar. Então, eles dizem que esse modelo pastoral é um modelo de regime de cristandade, em que igreja e sociedade são quase que idênticos. Todo mundo de uma certa sociedade é cristão, então é normal, meus avós são cristãos, meus pais são cristãos, eu sou cristão. Esse modelo ainda existe em vários lugares no Brasil e no mundo, mas ele ainda existe. Ou seja, ele não é um modelo em que o sujeito, com seus desejos e questões, é quem vai aderir ou não ao Evangelho de Jesus e pertencer a uma comunidade de fé. Então, é um modelo bastante coletivo. A força do coletivo é muito intensa no modelo da pastoral de enquadramento. A partir do Concílio Vaticano II, então, começam a surgir vários outros modelos. Então, eles vão dizer três,
o que eles chamam de uma pastoral da acolhida, uma pastoral da proposta e uma pastoral da iniciação cristã. São esses 3 modelos. Pastoral da acolhida é as pessoas vêm buscando alguma coisa e a gente então vai recebê-las para escutar o que é que elas querem, o que elas estão buscando. Então, essa é uma primeira resposta após o Concílio Vaticano II, em contexto católico, de tentar escutar as pessoas como sujeitos, que têm temores, que têm angústias, que têm desejos. Então, acolher o que elas trazem. O modelo outro, pastoral da proposta, inclui a acolhida, mas diz a fé não somente acolhe, a fé tem algo a oferecer. Então, de que maneira que a gente faz tanto a acolhida das pessoas, mas uma proposta concreta do encontro com Jesus? É no encontro com Jesus que as pessoas vão se confrontar e julgar a pertinência dos seus desejos e a possibilidade de superação de suas angústias. Então, nós temos algo a propor, pastoral de proposta. A pastoral de iniciação cristã vai organizar os sacramentos de forma que as pessoas possam ser sujeitos, receber a proposta da fé e entrar numa comunidade. Então, são modelos complementares. Tudo isso são modelos pós-conciliares que já consideram que o sujeito de fé está formado, as pessoas querem escutar algo que tenha sentido. Então, são esses modelos. A pastoral de gestação corresponde mais a esses 3 últimos modelos, mas com essa virada de olhar que eu falei antes. Antes de acolher a pessoa, antes de propor algo, antes de fazer uma iniciação, nós temos que ter a atenção ao que Deus está fazendo. No desejo da pessoa, já tem a ação de Deus. No que ela está procurando, já tem a ação de Deus. De que modo que nós percebemos o que vai acontecendo para fazer despertar sujeitos únicos. Isso é muito forte na pastoral de gestação. Deus não cria repetições. Para Deus, cada filho é único. Então, de que maneira que a gente ajuda isso a acontecer, percebe o que está acontecendo, para não criar massas. A fé cristã não propõe a criação de massas indiferenciadas, mas um povo de sacerdotes, sacerdotisas, profetas, profetisas, reis, rainhas, ou seja, filhos únicos de Deus à maneira de Jesus, né? Então, essa é a nuance da pastoral de gestação, junto com esses outros modelos que, repito, coexistem. Todos esses modelos estão presentes em nossas paróquias. Eu imagino que vocês, na experiência eclesial de vocês, devem reconhecer também esses modelos que eu citei. Fica mais claro um pouquinho? Irmã Nilza? Sim? Nossa, eu gostei muito dessa explicação. Agora a palavra seria com o professor César. Ok. Então, Nilza, aquele tema dos paradigmas de revelação, ele tem como ponto de partida a pergunta: nesse mundo aqui antes da morte, qual o objeto ou conteúdo de revelação divina ao qual nós temos acesso? Então, para responder essa pergunta, a pessoa vai usar um paradigma de revelação pré-concebido que ela tem dentro da cabeça dela. Em geral, ela aprende das outras pessoas sem refletir sobre esse paradigma. Um paradigma, o mais comum, é aquele que você mencionou, o paradigma palavrista. Então, ela tem uma pré-concepção de objeto ou conteúdo de revelação ao qual nós temos acesso nesse mundo. Ela tem uma pré-compreensão palavrista, coisificada. Ela subentende que a revelação divina a qual nós temos acesso nesse mundo é, essencialmente, uma imensa quantidade de palavras que Deus revelou, que em alguma vez no passado elas estavam lá no âmbito divino e passaram aqui para o âmbito humano, e desde então se encontram aqui, no caso cristão, na Sagrada Escritura.
Então, a interpretação literal da Bíblia, ela caminha muito de perto com com esse paradigma de revelação que habita, que reside, que mora na cabeça de muitas pessoas. A revelação, então, qual é esse paradigma? É esse de que o conteúdo, o objeto da revelação ao qual nós temos acesso aqui neste mundo é um imenso conteúdo de palavras que são aquelas da Escritura. Então, se essas palavras são de origem divina e a revelação, o conteúdo da revelação ele é, né, representado por essas palavras são o conteúdo da revelação divina, então a consequência aí, né, nesse raciocínio, é achar assim, então nós temos que interpretar ao pé da letra essas palavras que aí estão, porque são palavras que Deus revelou e são o conteúdo de revelação divina que nós temos aqui nesse mundo. Então se trata de interpretar textos e só interpretar textos. Para ter acesso à revelação, você precisa ler aquele texto e aplicar aquele texto na sua vida. Mas com esse paradigma de revelação, isso em geral é feito com uma interpretação ao pé da letra. Então é essa uma associação muito clara e muito presente que existe entre esse paradigma verbalista de revelação e a interpretação ao pé da letra, que é uma maneira mais feliz de falar do que falar fundamentalismo. A interpretação, o fundamentalismo é uma coisa de pouco mais de 100 anos para cá. Então ele tem um nascimento histórico ali no final do século XIX e, sobretudo, o início do século XX. Ao passo que a interpretação ao pé da letra do texto sagrado tem uma história muito antiga. Isso aí vem desde lá, os primórdios da época cristã. Então é melhor falar interpretação ao pé da letra da Escritura. E marca isso, está sempre acompanhando a história da igreja ao longo dos séculos. Obrigada. A palavra agora seria para a irmã Reinilda. Boa noite. Eu lembro para falarem onde ouvindo? estão. Eu estou achando que todo mundo está em Belo Horizonte, hein? Não estou em Belo professor, Horizonte. deixa eu só estou em falar, eu Altamira, estou no falando Pará. daqui de Salvador, viu? Desculpe aí, esqueci. Luísa, você falou só para localizar, professor. Campo Belo, sul de Minas. E Está agora, gelado aí, hein? Muito. irmã Reinilda, agora é com você, tá? Isso. Eu estou em Altamira, no Pará, Diocese de Xingu. Que beleza. Sou Aí tá missionária quente. aqui muito quente, sim. Sou missionária aqui na Diocese do Xingu, mas sou natural da Bahia. Conheço o professor Francis desde quando ele era noviço, e é uma alegria ser agora sua aluna aqui nessas disciplinas, nessas atividades acadêmicas. Então, o que eu vou fazer aqui agora é apenas um comentário, porque já foi respondido a minha pergunta, que era sobre teogastronomia. Então, já foi respondido, já vi que é um conceito próprio, e eu gostei muito, e me alegrei, porque foi um conceito que fez associação com a minha formação profissional. Eu sou nutricionista, então, quando esse tema apareceu, me encheu de encanto. Então, não preciso falar muito aqui, porque já foi falado sobre isso. Sobre o paradigma codificado também, o professor César já explicou, não voltamos a ele mais. Mas eu gostaria que a professora Marília falasse um pouquinho, dentro da filosofia da filósofa Simone, sobre o infortúnio. Eu tentei entender, li, reli, mas isso não ficou claro na minha mente. Foi um assunto novo, muito novo para mim, e confesso que acho que tem que ler umas 2, 3 vezes ainda para tentar ver se eu entendo alguma coisa. Se a professora puder falar alguma coisa sobre isso. O que você entendeu? Eu entendi que, quando fala ali que o infortúnio
é uma dor, mas não simplesmente uma dor física. Ela atinge mais profundo do ser, que é uma dor da alma. Não sei se entendi certo. Na minha compreensão, como ela fala do aspecto da perda, que isso a pessoa passa a ver isso como um infortúnio, e se não lê isso com profundidade, ela entende um distanciamento de Deus, eu entendi que isso, a pessoa entra é o momento em que ela se dá conta de si mesma, entra no profundo de si mesma. E ali ela pode encontrar com a graça, que é compreender Deus sendo sua força, ou distanciar de Deus e entender que Deus negou sua graça e ela passa a ser uma sofredora. Mas eu não, confesso que isso não está claro, se puder esclarecer um pouco mais, para fazer entender Não, isso. eu acho que você fez uma ótima leitura. A gente tem só que sempre lembrar que na filosofia a gente está tratando de conceitos que são desenvolvidos pelos próprios autores, né? Então, como a palavra infortúnio ela é comum, é uma palavra que a gente usa muitas vezes em muitos sentidos, talvez isso torne um pouco mais difícil de entrar naquela coisa muito específica que ela está tentando mostrar ali, né, ou desenvolver. Então, eu diria assim, a gente tem que pensar, então, infortúnio como um conceito próprio da Simone Weil naquele contexto ali. E o que ela tenta dizer para nós vai muito na linha do que você disse mesmo. Então, o infortúnio seria aquela dor tão imensa, né, que ela atinge uma dimensão infinita dentro da pessoa. Quando ela dá os exemplos, a perda pode ser encarada como um infortúnio, uma perda de alguém, por exemplo, uma perda de algo muito essencial na vida de uma pessoa, mas esses são só exemplos de situações que podem gerar para alguém um infortúnio. E aí o texto começa assim muito dramático, né? Talvez um pouco por isso a série diz que não gostou, mas depois ela vai apontar, mas esse ponto pode ser para a pessoa o ponto em que ela vai se encontrar com Deus. Ela usa aí a metáfora da cabeça do martelo, né? Uma coisa assim, aquilo que vai bater lá, né? A gente poderia pensar que aquele ponto é a veia pulsando dentro da gente, né? Um ponto muito específico, onde parecia que a pessoa estaria ali infinitamente perdida no sofrimento, e exatamente ali naquele ponto, Deus pode se mostrar para ela. E não que essa dor vai ser eliminada, porque não, ela continua fazendo parte, né, daquela pessoa, mas aquele ponto exatamente porque ele tinha uma dimensão infinita, ele era infinitamente grande, né, era uma dor infinitamente grande, ela toca o infinito da presença de Deus na interioridade vivida ali. Então, esse é como se ela usa a imagem da cruz mesmo, né, onde pode cruzar o que é o subjetivo ou vivido da pessoa com essa expressão de Deus dentro dela. E aí, isso que seria um ponto, como você falou bem, poderia ser o ponto de perdição, né, de você ficar ali perdido no infortúnio, na tristeza, pode se transformar num ponto de salvação, se a gente quiser usar essa palavra, né, que acho que não aparece assim. Ok, obrigada. Eu tenho uma coisa aqui a série, eu posso discordar totalmente da Simone Weil? Claro, podemos sempre discordar dos filósofos, mas a gente precisaria conseguir argumentar, né? Discordar de modo a mostrar em que ponto ela seria ali contraditória. É que ela fala assim, na cruz, exatamente, o Deus distante do Deus. Então, isso aí me pegou, mas oportunamente aí na Belo Horizonte eu quero ver a professora Marília e aí ela me explica. A gente pode pegar o texto juntas, porque para ver minúcias assim, né, de pontos específicos, mas a distância, a gente tem que pensar na ideia de distância, é mais tentando entender a dimensão do infinito, né? Então, essa dimensão do infinito da dor, percebida como um infortúnio, seria exatamente a dimensão onde cabe o infinito do Deus. Então, isso que seria o infinitamente distante pode se tornar aquilo que é o mais próximo, por uma inversão, assim, do infinito como o mais interno nosso também. Eu vou estudar bem, tomara que ela não seja a minha peça da prova.
Porque essa aí eu tô com ela uma pedra no meu sapato, eu preciso aprender com você, Marília. Deixa eu só dar um alô para a irmã Renilda. Bom saber que a gente está junto aqui depois de tanto tempo, viu, irmã? E fiquei feliz de saber que Ok. você é nutricionista. Eu estou orientando uma Isso. tese de um rapaz que é nutricionista e teólogo, então está fazendo uma tese em teologia sobre a relação entre nutrição e teologia. Eu fiquei encantada. Toda aquela parte que fala da ceia, tudo. Eu disse, meu Deus do céu, agora daqui a pouco eu vou sair da teologia e voltar de novo para a nutrição. Mas Não muito precisa bom. sair da teologia, não, juntar os dois. Tem que ficar dentro agora. Isso. Muito bem. Marco Aurélio? Olá, boa noite a todos e todas. Então, muita coisa. Acho que esse bimestre aí mexeu com vários aspectos que são básicos, né? E eu acho que quando a gente pega a coisa básica, acho que tende a mexer mais com a gente, né? E eu fico aqui tentando trazer o que eu estou aprendendo na teologia para o meu dia a dia e o quanto que eu consigo influenciar o meio onde eu estou, né? Eu vejo dois perfis que eu tenho que lidar. Tenho que lidar com pessoas que são sem religião. Aliás, até sem religião, estou entendendo ultimamente que tem um ateu no meio, e tem o agnóstico, e tem outras coisas que não quer nem falar o que seja. E, inclusive, teve a live outro dia do o novo levantamento brasileiro, né? Essa é a religião que mais cresce, né? É a não religião, né? Principalmente entre os jovens, entre os homens. E esse é meu dia a dia, o que eu tenho mais contato, né? Eu sou médico, sou professor universitário também, então essas pessoas é o que é meu dia a dia. E outro que é as pessoas que são católicas, que alguns alunos católicos, e o que eu vejo desses alunos católicos, eu estou tentando entender desse modelo de pastoral que a gente está falando, né? Porque são muitas vezes conversões tardias. E eu não vejo nem. Eu até queria que um pouco o Padre Francisco conversasse um pouco sobre isso, quer dizer, onde a gente entraria essas pessoas? Porque não acaba sendo da acolhida, né? Não acaba nem sendo da iniciação cristã, porque é uma coisa muito. É assim, pronto, né? E é engraçado que eu consigo conversar mais com os ateus e mais do que com esses jovens que são com uma conversão recente, que eu tento conversar alguma coisa com eles e não é assim, não quero, vamos rezar o terço, nada contra o terço, rezo o terço todo dia, mas não consigo aprofundar, né, e é uma angústia para mim isso né, de pessoas estarem próximas de mim, eu não estar conseguindo ver qual é a questão delas, né, isso da pastoral da gestação, né? Onde tá acontecendo ali? Porque parece uma coisa mais de regras do que uma coisa de despertar, né? E aí eu achei muito interessante também a tua ideia da teogastronomia, me lembrou muito Anselmo Grum, falando do vinho, né? Dessa coisa que é nosso dia a dia e de entender que Deus se apresenta nesse dia a dia. Eu me lembro do exemplo da caneca do Boff também, né, que ele falava, a caneca é como se fosse um sacramento. A caneca, para mim, é minha mãe, porque ela morreu, mas a caneca é minha mãe aqui. Então, essa coisa do simbolismo que é forte. E para mim foi maravilhoso depois, quando veio aqueles textos em relação a riqueza litúrgica, né? O quanto que ali está a Páscoa presente. E eu lendo aquilo, me veio muito esses alunos meus, assim, que são católicos, eu falo, mas será que ele está entendendo a riqueza dessa liturgia, do símbolo que temos aí, né? E eu falo, graças a Deus, sou católico por causa desses símbolos, mas muitas vezes o ser católico dessa nova geração é assim, não, é porque é desse jeito e é desse jeito que eu estou pegando, né? E aí vem um pouco para a professora Marília, né? Que eu gostei muito do o curso da professora Marília, porque é, para os ateus, acho que a questão da filosofia é muito interessante, né? Outro dia eu peguei um ateu, um colega meu, e eu comecei a conversar, ele falando sobre abortamento e tal, e eu falei de Aristóteles para ele, e falei lá
de como que tem eudaimonia, que na verdade as pessoas estão aí para o lado da felicidade. Ele parou e falou: você tem muita razão mesmo, né? São pessoas que, se eu falar de religião, não vai, mas se eu falar de filosofia e falar do sofrimento, falar da angústia essencial que se tem, o desespero que o Kierkegaard, eu adorei. Então, não é, tem gente que não gostou, mas eu adorei que o Kierkegaard, acho que para o nosso dia a dia, nosso dia com nosso mundo contemporâneo diz muito, né? E de outro lado, tem alguns filósofos ali que eles cruzam. Eu também gostei muito do Nicolau de Cusa, e eu achei ele muito próximo com Descartes, né? No sentido de, eu achei lindo aquela coisa, vai por etapa, daqui a pouco ele, né? CQD, provei que Deus existe, né? Provei que é trindade, né? Que vai um pouco de Pascal também. E para esse mundo ateu que nós estamos, entrar nisso e falar, olha, para mim, Descartes ter falado de Deus, para mim ele era o pai do racionalismo, de Deus não existe, né? Então, de repente, eu descobri aquilo. Então, o cara que começou, né, o cartesianismo, né, estipulou isso. Então, se vocês pudessem falar um pouco, elaborar um pouco disso que eu estou trazendo, né, esses dois mundos, né, do ateu e dessa conversão tardia, como que entra a filosofia e como que entra o fato cristão. Posso falar um pouquinho, então, para começar? Obrigado, Marco Aurélio. São inquietações boas, justas e que tocam a sua experiência real e a nossa experiência real. Eu escolhi o mundo da alimentação porque é um mundo que reúne todo mundo. Porque ateu come, neoconverso come e gente que está de muito tempo come e que, por alguma razão, a gente pode se encontrar nesse lugar, que é o lugar comum. Que é o lugar da humanidade, né? E da humanidade que depende de outras coisas. Ou seja, uma humanidade que não é autossuficiente. Então, de que maneira que a gente vai para esse lugar comum? E aí eu acho que, assim, numa sociedade polarizada como a nossa, a gente vai buscar as diferenças. É muito próprio de um neoconverso acentuar as diferenças. Pode ser próprio de alguns ateus acentuar a diferença em relação aos que creem. Acredito que o caminho da fé proposto por Jesus, se é o caminho da encarnação, é o caminho de buscar o comum, e a partir desse comum vai aparecer o diferente, o próprio, o inédito, aquilo que é específico, né? Então, por exemplo, em relação aos neoconversos, a primeira coisa que eu diria é paciência. É normal que alguém que conhece algo novo se sinta apaixonado por aquilo, tem fervor que não é ainda bem ordenado, então faz parte do processo, tem que ter paciência. Ao mesmo tempo, normalmente os neoconversos que estão muito apegados a ritos estão sinalizando que talvez na vida deles precisavam de algum quadro que não estão achando, alguma segurança. E tá bom, faz parte também entrar em algum quadro, por isso que a pastoral de enquadramento não pode desaparecer de todo, porque tem gente que não tem quadro nenhum, precisa de alguma referência para construir a liberdade a partir daí. Então, de que modo que a gente percebe isso, né? Bom, a pessoa está aí, esse quadro ainda está em construção, então tá bom. Ou de que modo que esse quadro começa a prender a pessoa de tal modo que ela não pode se desenvolver. Aí já é um problema. Então, a nossa sensibilidade é esse discernimento para perceber se é um processo de quadro para que a liberdade do evangelho possa surgir, ou se é algo que está cerceando o espírito e que já não é mais possível. Então, voltando ao evangelho, Jesus tem maneiras diferentes de lidar com isso, né? Em relação ao ateísmo, por exemplo, o autor que eu trabalhei na minha tese sobre gastronomia é um ateu. Então, eu trabalho a parte teológica com o cardeal José Tolentino Mendonça, que eu cito muito nesse curso, e a parte gastronômica com um sociólogo da alimentação brasileiro que é ateu. E o modo como eu falo sobre ele diz para mim, Francis, você é como um pintor que pinta o lado mais bonito das pessoas. Eu me sinto mais bonito quando eu me vejo por meio dos seus olhos. Que um ateu me diga isso, eu digo para ele, eu falo, você está me dizendo que eu estou cumprindo a minha missão como cristão. Ou seja, revelar a beleza que está no outro.
revelar o lado mais bonito que está no outro. E isso pode ser para o ateu, isso pode ser para o neoconverso, pode ser para o converso a longo tempo, né? Ou seja, de que modo que a experiência do Evangelho vai nos ajudando a enxergar no outro o que ele tem de melhor e valorizar isso. Sem negar as outras coisas, mas apostando que é isso que vai fazer com que a conversão seja possível, né? Então, para dizer alguma coisinha a partir do fato cristão e das suas inquietações. Mas obrigado pela questão. Bom, você está onde, Marco Aurélio? Opa, desculpa, São Paulo, capital. Ah, tá. Lembrei da pergunta do César. Eu concordo muitíssimo com você, com as suas impressões. Eu também sinto coisas assim parecidas. E o olhar do Francis é muito claro e é o olhar de um pastor, né? Que está, de fato, lidando com muita clareza em relação a isso, como conversar, como acolher as pessoas, como conduzir. Mas a minha experiência com a fé também e com o catolicismo, ela é muito própria, muito livre e, ao mesmo tempo, também sofrida nesse sentido. Quando eu estudei lá nos anos 90 na Universidade Federal aqui em BH, esse tema nunca surgia. Falar de Deus não era uma questão, parecia para mim que era pouco inteligente isso. Então, quando eu comecei a sentir em mim, muito espontaneamente, uma curiosidade sobre esse assunto, uma atração por esse assunto, eu demorei muito para encontrar um lugar e para entender que dava para fazer isso, porque eu não tinha uma formação mesmo religiosa, assim. Então, até eu cair na fase de conseguir encontrar ali um universo, vamos dizer, inteligente em torno dessas questões, encontrar pessoas com quem eu conseguia falar desse assunto. Isso é muito recente para mim, nos últimos 10 anos da minha vida. E eu concordo com você com isso. Às vezes é mais fácil conversar com os ateus mesmo. E muitas vezes pessoas religiosas parece que não estão querendo entrar nas questões, e aí bastante esse quadro aí que o Francis desenhou, né, de pessoas que precisam então desses enquadramentos, e isso nunca funcionou para mim. Eu sempre precisei sair fora de todos os enquadramentos. E aí, até eu entender que mesmo assim eu poderia estar dentro da igreja e frequentar a liturgia e achar ela bonita e me sentir bem lá. Então, é todo um processo. E isso faz com que a gente tenha caminhos muito específicos. Talvez seja um pouco a sua experiência. Então, com quem a gente conversa, afinal, né? Quem são as pessoas que veem, que têm essa experiência da fé, da igreja, mas que vêm deste modo, eu percebi na sua fala assim, um desejo de conversar sobre esses assuntos e uma falta, às vezes, de pares para isso nos meios que você vive. Eu sinto um pouco isso também. Então, não. Em relação à filosofia, eu acabei respondendo só muito pessoalmente, né? Em relação à filosofia, acho que você tem toda a razão. Os autores ajudam. O Nicolau de Cusa é um autor extraordinário para dizer do escondido, do oculto, do Deus que está ali, sobre o qual a gente não consegue falar. Acho que qualquer pessoa que gostar de conversar um pouco, de pensar, vai apreciar um autor desse tipo. Aí você vai falar, ele está falando de Deus, né? Então, é como se acrescentasse, é possível falar de Deus dessa maneira, tão sofisticada, tão intrigante, interessante ali no Renascimento e tal. Então, possivelmente os autores que tratam Deus são caminhos para a gente introduzir conversas, talvez, né, com pessoas que não são afeitas à igreja. Joia. Obrigada. Então, ali o Reginaldo também levantou a mão. E aí, por uma questão de tempo, a gente vai deixar que ele seja o último, tá bom? Então, na sequência aí tem o Carlos Wagner, né? E por último, a gente vai escutar a pergunta do Reginaldo, para a gente não passar muito do horário, tá bom? Carlos, a palavra é sua. Obrigado. Vocês conseguem me ouvir? Estou falando pelo celular, não sei se tá. Embora hoje eu esteja falando de São Paulo, eu sou de Belo Horizonte, resido em Belo Horizonte, né? Está fazendo teologia é um negócio de mexer com a gente, né? Tem negócio assustador. E tem um texto, particularmente nesse bimestre, que me chamou muito a atenção, que é da teologia fundamental, que é uma ação revelativa divina em todo o coração. Porque ele me deu
corpo e sentido para a ideia de coração, né? Um fundamento de argumento teológico, né? E aí, assim, no trabalho, quando eu começo a ler as coisas, é disso que está sendo dito, né? Então, é muito interessante observar isso. Mas se a minha pergunta foi impertinente, eu vejo a possibilidade clara de não ser respondida. Mas eu fiquei pensando, né? Porque a descrição do coração é um núcleo último do sujeito, e esse sujeito tem algumas condições, né? É um sujeito com consciência ética, capacidade de discernir o bem e o mal, ele tem livre-arbítrio, capaz de escolher entre o bem e o mal também, uma capacidade de comunicar a sua linguagem, a sua interioridade, não é isso? Parece que está aqui. E aí eu fiquei pensando, o autor do texto, ele não diz que ele está citando o Kant. Me ficou parecendo que ali tinha um sujeito ético do Kant, né? Nessa compreensão dele. E aí, lá mais à frente, na página 5 desse texto, o autor diz assim, fala assim, onde quer que haja um coração, ali Deus põe-se diante como incriado e incondicional amor gratuito. E aí eu fiquei pensando numa questão que já disse aqui para vocês, eu trabalho com proteção, questões de segurança em ambiente eclesial. Inclusive, eu estou em São Paulo participando de um evento, hands-on, sobre o tema. E aí, então, eu fiquei pensando assim, uma pessoa, porque aí tem lá o adulto vulnerável, que no direito canônico é a pessoa incapaz de tomar decisões, né? Alienado de razão e por aí vai. Uma pessoa com deficiência, portanto, ela não é um sujeito a ser amado pelo incriado e capaz de proferir algo sobre a sua interioridade, né? Ainda mais que o direito canônico acaba impedindo uma série de coisas, né? Eu fico pensando assim, em que medida que o direito canônico tem alguma coisa a ver com teologia? Carlos, vamos Isso, apertar um pouquinho o tempo, desculpa. é isso. Se eu entendi direito, sua pergunta é a respeito das pessoas com deficiência, e aqui eu presumo que seja deficiência mental, é isso? Em que medida? É isso mesmo? Perfeito. Em que Isso. medida que essas pessoas são coração ou têm coração, é isso? Isso, Se eu entendi exatamente. direito. Então, aquelas, a- aquele esboço, né, ali de definição assim de elementos que caracterizam um ser que é coração, que tem coração, ele é concretizado dentro de seres biológicos, né? Nós temos uma série de condicionamentos biológicos, psicológicos, sociológicos que influem sobre a expressão daquelas características. E muitas vezes na mesma pessoa, a pessoa cresce. Muitas vezes não, sempre. A pessoa também cresce na expressão daquelas características. Se a gente pensar o coração que eu era quando eu era bebê, ou quando eu estava no ventre da minha mãe, o coração que eu era quando eu era uma criança, o coração que eu era quando eu era um adolescente, o coração que eu sou agora, né, velho aqui, já quase decrépito aqui, né, na faculdade de Filosofia e Teologia aqui da FAGE, já tenho direito o assento preferencial no ônibus, né? As pessoas me oferecem um assento preferencial no ônibus. Então, é o mesmo sujeito, é o mesmo coração em diversas fases da sua existência. E as expressões daquelas características, que são
meramente delineadas, esboçadas ali, para conseguir falar alguma coisa sobre o que é um coração, conseguir definir alguma coisa, a expressão daquelas características, elas variam no tempo e no espaço, e de acordo com cada indivíduo em particular. Então, na verdade, uma pessoa com deficiência mental, ela também tem aquelas características ali, mas não com a mesma expressividade que um adulto sem deficiência mental teria. Muitas vezes, de um adulto com deficiência mental, a gente escuta falar assim: ele tem uma idade mental, vamos supor assim, estou só fazendo uma hipótese aqui, ele tem a idade mental de uma criança de 3 anos, ou de 4 anos. Então, diga assim, é coração também, aquela pessoa com deficiência, mas a expressividade, o grau de maturidade ao qual aquele coração chegou, não é o mesmo grau de maturidade ou grau de expressividade que o coração de uma pessoa sem aquela deficiência expressa e manifesta. Perfeito. Muito obrigado. Nada. Então, tá bom? Deu para responder. A próxima seria a irmã Maria José. Não sei se ela clicou na mão e abaixou. Você deseja falar ainda, irmã Maria José? Acho que ela não está mais aí, né? Então, eu vou passar para o Reginaldo. Depois, se ela retornar, a gente... Ela está, mas não está. Eu vejo, mas eu não escuto. Ela está tentando falar, mas nós não te escutamos, irmã. Ah, tá. Eu não estou nem vendo a imagem. Ela abre, mas não dá para escutar. Não sei, está com problema com o som. Qualquer coisa, colocar no chat. Tá bom. Isso. Passa a palavra, então, para o Reginaldo. E depois a irmã, se ela conseguir escrever ou... Olá, boa noite mais uma vez aí, gente. Minha passagem aqui é só rápido para fazer uma colocação. Como alguns não sabem, eu estou em Belo Horizonte, né? Às vezes vocês vão me ver aqui, talvez não me viram em outras lives, porque eu estou aqui único especificamente para fazer, finalizando a matéria do fato cristão. Então, você talvez não me veja aqui em outras lives, é porque eu só estou especificamente para fazer essa prova aqui novamente, né? Quanto aos professores, eu sou muito suspeito em falar de cada um deles, então é melhor eu só, mais uma vez, parabenizá-los a todos eles aí, né, por esse belíssimo trabalho que tem feito, e a Érica também tem feito um belíssimo trabalho aí. E eu estou aqui naquela condição de um texto da Simone Weil que fala sobre a alegoria de Platão, né? Fala dessa alegoria de Platão. Então, acho que eu estou tendo essa oportunidade de sair dessa caverna. Estou tendo essa oportunidade, com esse estudo da paz, de sair dessa caverna. Então, indo nessa proposta aí não só de escapar dessa caverna, mas alcançar um contato mais autêntico com a realidade, buscando a verdade através da contemplação e através desses estudos que eu venho adquirindo aí na página. É só isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigado aí. E um abraço para todo mundo aí. Abraço, Reginaldo. E força na prova, viu? Ok. E esse final de semana já tem muita prova, porque eu estou no presencial esse final de semana. Isso. Obrigada, Reginaldo.
Obrigada. Irmã Maria José, vamos tentar mais uma vez? Ela deixou o recado aqui no chat, dizendo: deixo para falar no próximo encontro. Minha gratidão a todos os professores. E agradecer a você, Érica. Tá joia, obrigada, então. Muito bem, concluímos em tempo. Eu agradeço, fico assim, grata, contemplando, assim, cenário. Tantas pessoas que têm muitos outros compromissos, mães, irmãs, professores aí, pessoas, mas que fazem um esforço sério, né, de aprofundar no estudo teológico, que abraçam esse compromisso e esperamos, né, que nossos estudos produzam frutos para a sociedade, para a nossa igreja. Agradeço os professores, né, primeiro pela qualidade do material e também por esse tempo aí para a turma, né, dedicado. E desejo a todos uma boa avaliação no final de semana. Já fizeram a experiência no bimestre passado, viram que é muito tranquilo, vocês foram muito bem. E não é tão tranquilo, né? Eu sei que tem um tempo de 2 horas. Não é tão tranquilo. Não é tão tranquilo, mas eu sei. Mas agora é o momento de colher os frutos, né, desse tempo. Ao longo de 8 semanas, vocês foram estudando. Bom? E qualquer dúvida, depois a coordenação ela vai enviar no WhatsApp aquelas orientações mais específicas na véspera da prova, né? Quem vai estar de plantão para se tiver algum problema técnico, né? Sempre tem esse tipo de orientação, tá bom? Aqui tem alguns comentários no chat. Então, acho que é. Deixa eu só deixar um spoiler a mais aqui, então, para quem veio. Sim, professor. Então, eu nunca sei qual que é a prova que vocês vão fazer. Então, mas eu já falei que pastoral de gestação é um tema importante no fato cristão, já falei. A volta a Jesus é um tema importante. Então, voltar a Jesus, o que significa isso? Voltar à experiência de Jesus. E a questão de que a santidade compartilhada é o que Jesus faz. O que era dele, ele recebeu e ele dá. É coisa importante também. Então, vocês abram o olho e os ouvidos, dão uma revisada nisso, porque pode cair. Amei esse spoiler. Tem mais de um tipo de prova, mas alguma dessas coisas vai pegar por aí, né? Isso, vão revisando, vão revisando. No meu caso, tudo é importante, porque eu lembro que uma vez eu conversei com Moisés, né, para essa disciplina não dava para fazer aquela coisa de aperfeiçoamento e depois a parte mais. Porque eram autores, são 9 textos, 9 autores. Tem uma questão de cada um, vai ser, cada um vai encontrar 3. Né? Não sei quais serão os que. São 2 ou 3, Érica? Esqueci agora. São 3 questões. São 3, né? Então cada um vai encontrar 3 deles. Tira a Simone e o Nietzsche. Não sei de nada sobre quais serão os escolhidos dessa vez. Deixa o Nietzsche com o padre Hélio Gasda. Mas aqui no Luiz. Mas se ainda alguma pergunta específica sobre o texto, mas aqui na obra dele é imensa, né? Assim, uma ideia de síntese é um pouco. A gente vai, como é que fala? Tecendo assim, reflexões, abrindo reflexões. Mas... Tá joia, gente. Muito obrigada. Um grande abraço a todos e todas. Tá Agradeço também. Muito bom estar aqui. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Valeu, boa noite, pessoal. Tchau. Tudo de bom. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite.